E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer então os exercícios da aula 3, tá? O primeiro grupo de exercícios, que são esses: trabalhar com incremento e decremento e mostrar a soma dos valores de A incrementado e decrementado, e digitar dois números para comparar se eles são iguais, se o primeiro é maior que o segundo e se o segundo é maior que o primeiro, tá? E por último, digitar a temperatura, né? Pedir para a pessoa digitar a temperatura e comparar se a pessoa está com febre, no caso até acima de 37 graus, e se a temperatura é maior que 38. Então são condições simples, tá? Se você observar, esse exercício 2 e o exercício 3 trabalham com uma interpretação bem legal. Por quê? Você vê que observa-se que tem um se aqui, ó, se. Quando a gente fala se, é uma condição, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou sair para a balada, né? Se é uma condição. Toda vez que vocês encontrarem essa palavrinha, ó, se, não sei o que e tal, pode ter certeza, vocês vão trabalhar com if, else ou switch case, tá? Bom, vamos criar então um novo projeto rapidinho, né? O project. Eu vou fazer todos os exercícios num projeto só, tá? Então, ó, linguagem C, então todos exercícios. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer individualmente mesmo. Então, exercício 1, aula 3, tá? Finalizar. Bom, tá aqui. Meu projeto tá criado, tá? Então, a primeira é de incremento e decremento, com dois valores. Então, se eu sei que eu vou trabalhar com dois valores, eu já vou falar aqui, ó, int A e B, tá? Porque eu vou trabalhar com valor variável A do tipo inteiro e variável B do tipo inteiro. Vou pedir para a pessoa digitar um número, ó, printf, digite um número, ou digite os números inteiros, dois, né, no caso, os dois números inteiros, tá? Contra barra N no final para pular de linha. Aqui eu coloquei para digitar dois números inteiros, ponto e vírgula no final porque é finalização de comando, tá? Vou fazer a leitura de dois valores, scanf. Ele vai ler dois valores do tipo inteiro, então 2 porcentagem D, tá? Vírgula após aspas duplas, e comercial A, vírgula, e comercial B, tá? Então eu digo aqui para o meu scanf que ele vai ler dois valores do tipo inteiro e vai salvar o primeiro valor em A e o segundo em B, tá ok? Feito isso, eu vou incrementar e decrementar. Para incrementar, a gente sabe que é a soma de mais um, correto? Isso pode ser feito de duas maneiras: pegar o valor de A recebendo ele mesmo mais um, correto? E pegar o valor de B, ou no caso, o valor de A somando mais, né? Que isso aqui é um incremento, tá ok? Para decrementar, porque ele fala assim, ó, incremente o primeiro valor. Isso aqui está incrementando, tá? O primeiro valor que é A, ou isso aqui, ou esse, tá? Se caso você quiser utilizar assim, então você comenta essa linha para não executar, porque senão ele vai incrementar duas vezes, tá? Caso fale assim, não, eu prefiro dessa forma, então você comenta aqui para não executar. E aí ele vai pegar o valor de A, que foi o que a pessoa digitou, recebendo ele mesmo mais 1. Então se a pessoa digitar 5, ele vai falar assim, ó, recebe seu valor atual que é 5 mais 1, que no caso aí se torna 6. Tá? Mas como é incremento, vamos trabalhar dessa forma aqui, ó, A mais. Tá? No caso do decremento, é bem simples, a mesma coisa. B recebe ele mesmo menos 1. Tá? Mas é claro que eu posso fazer o B menos, porque aí eu estou decrementando, subtraindo 1 da variável B. E aí eu comento essa linha só para não executar. Tá? Então eu já fiz as duas, o incremento e o decremento, e agora eu vou somar os valores. E aí então eu posso fazer da seguinte forma: pedir para imprimir, o resultado da soma é 2 pontos, porcentagem D, e aqui dentro eu quero que imprima a soma de A e B, né? Então eu posso representar assim, ó, A mais B, tá? E aí então ele vai imprimir aqui dentro esse cálculo. Ou eu faço assim, ou eu faço dessa forma, ou eu posso fazer diferente, como por exemplo, eu vou até comentar aqui, ó, para não dar erro depois. Poderia criar aqui uma variável chamada soma e pedir para soma receber A mais B, tá? Aí, soma recebendo
A mais B. E aí aqui na saída colocaria soma. Das duas maneiras dá certo. Vou salvar, vou executar. Vocês vão ver, digite dois valores inteiros. Vou digitar 4 e vou digitar 9. Sabendo que 4 mais 1 é 5 e 9 menos 1 é 8, 5 com 8 dá 13. Então, o valor da soma é 13. Tá? Ah, mas você vai falar assim, mas 9 e 4, se somar, também dá 13. Dá porque eu estou tirando de um e colocando no outro. Então, vai dar sempre o mesmo valor. Tá ok? Se eu executar aqui, ó, eu vou subtrair aqui, vou limpar esse e comentar esse. Significa que é esse printf que está aderindo. Estou apresentando esse cálculo e não a variável. Também vai dar certo. Vou salvar, vou executar, vou digitar 5 e 7, deu 12. Por quê? 5 mais 1 é 6, 7 menos 1 é 6, 6 mais 6 é 12. Tá ok, pessoal? Esse foi o primeiro exercício, é o mais simples, mas vocês têm que saber que incrementar é somar mais 1 e é representado dessa forma, e o decremento é menos 1, então representa-se dessa forma. Tem uma característica básica aqui que acontece o seguinte, isso aqui, esse mais após a variável, significa que está somando na próxima linha, ou seja, aqui o valor ainda não está impresso. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, porque o exercício já foi feito. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar A e B. Por exemplo, você viu que aqui ó, eu estou imprimindo A, no caso incrementado, e aqui decrementado B, correto? Se por eventualidade, toda vez eu aperto nesse mais, eu quisesse imprimir isso aqui, tá, ó, isso, né? Vamos dizer assim. Eu estou aí eu apago esse carinha aqui, né? Então eu estou imprimindo, eu quero imprimir esse valor aqui, né? Então porcentagem D. Se você observar que a hora que eu executo e digito o primeiro valor que é 6 e o segundo valor que é 9, o que ele faz? Ele me imprime 6. Ah, mas faltou um contra barra N aqui, ó, para ficar fácil de visualizar. Quer ver? Vamos executar de novo. Então, ó, eu vou digitar de novo 5 e depois vou digitar 8. Então, ó, 5 e 8. A hora que eu digito 8, você viu que ele imprimiu 5? E depois que ele fez o cálculo de 13, que foi esse aqui, porque ele tá, esse 5 aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, essa linha 14. Aí fala, mas por que ele não somou mais um? Por quê? Porque isso aqui, ó, faz com que a soma de mais um aqui no A só funcione aqui. Então, se eu imprimir aqui de novo o valor de A, ó, porcentagem D contra barra N, A, que é a variável, e aí eu vou colocar assim, ó, valor alterado, e aqui o valor anterior. Vocês vão entender que, ó, vou salvar, vou pausar e executar. Ó, eu vou digitar de novo 5, tá? E 8. Observa que nos dois printf, aqui ó, esse, ele imprimiu 5 e depois 6, sendo que eu estou imprimindo A e A. Só que no primeiro eu estou somando mais um. Nessa linha 14, ele ainda não somou mais um. Ele só representei. Por isso que a hora que eu imprimo, ele ainda sai 5. Já na linha de baixo, como esse mais está aqui em cima, depois do A, esse carinha já está atualizado, porque está na linha de baixo. Tá? Então, quando eu coloco mais após a variável, significa que ele vai somar mais um na próxima linha. Tá? Ou seja, nessa linha aqui ele ainda não somou. Aí você fala, tá, e se eu colocar mais aqui antes? Né? Porque posso, né? Antes e depois pode. Significa que nessa linha eu já estou somando mais um. Vou salvar, vou executar, vou digitar de novo 5 e 8. Você vai observar que já está, ó, 6 e 6, ó, 6 e 6, tá? Por quê? Quando eu coloco esse sinal de incremento antes da variável, significa que nessa linha ele já está somando mais um. Então, meu valor de A já está atualizado. Quando eu coloco posterior, no caso aqui o mais, esse carinha ainda não foi atualizado para mais um. Mas aqui já, por quê? Já passou um comando, né? O próximo comando já está valendo a soma do mais um. Tá? A mesma coisa acontece para o B. Tá? Era só isso mesmo que eu queria explicar. Tá ok? Deixa eu colocar um comentário aqui. Bom, vou para o segundo exercício, né? Porque o primeiro já foi. Deixa eu fechar aqui. Bom, o segundo exercício é para digitar dois números e comparar se são iguais, maior e menor. Bom,
da seguinte, então vamos trabalhar lá. Criar novo projeto, console application, linguagem C. Aqui vai ser o exercício 2 da aula 3, tá? Finalizar. Por que eu estou fazendo exercício 2? Porque na realidade a gente está na aula 3 e eu estou fazendo o segundo exercício, tá ok? Bom, criei então o novo programa, tá aqui, ó. O anterior tá aqui, tá? Mas o que está vigente é esse que está em negrito, ó, esse projeto que está executando agora, tá? E esse arquivo é desse carinha aqui, desse projeto, tá ok? Bom, vamos lá então. Ele está falando assim que ele quer dar a entrada de 2 valores para serem comparados. Então você sabe que você vai precisar de 2 variáveis para armazenar esses 2 valores. Então, int. Vou trabalhar ainda com A e B, tá? E como padrão, vou pedir para a pessoa já digitar esses valores, correto? Então, printf, digite os 2 valores, né? Ctrl+N para pular de linha. E aí eu vou usar o scanf para ler esses 2 valores. Igual anteriormente, ó, porcentagem D e comercial 2 vezes para A e para B. Ó, feito, bonitinho. Pedi para a pessoa digitar e estou lendo as informações e salvando nas variáveis. Aí você vai falar assim, bom, dentro dessa condição, você já fez com que a pessoa digite os 2 números e armazenou. Falta comparar. E aí você observa que eu estou usando um C. Significa que se são iguais, ou seja, se A é igual a B, então eu já começo assim, ó, se, né, if A igual a B, lembrando que a igualdade é 2 iguais, tá? O que eu tenho que fazer? Informar que são iguais, ó, printf, minúsculo, Fernando, printf, são iguais, tá? Bem simples, tá, ó. E aí você vai falar assim, tá, e se não forem iguais? E se um for maior que o outro? Ué, você pode fazer separado, ó, se A for maior que B, então eu falo que o primeiro é maior, printf. Aí você vai falar, mas isso precisa? Precisa, ó, se o primeiro número é maior que o segundo, então eu tenho que comparar, vamos ver se, ó, o primeiro é maior que o segundo. Se for, ele vai então imprimir na tela, o primeiro valor é maior que o segundo. Tá? Pontuação, tá? Eu posso colocar, não tem problema. Dentro das aspas duplas é texto, tá? E o próximo if é se, né? If B for maior que A. E se eu quiser fazer assim, ó, A menor que B, né? Porque às vezes a pessoa quer A menor que B, significa que B é maior que A, né? Ou seja, o primeiro é menor que o segundo, ou o segundo maior que o primeiro, tanto faz. Mas posso também trabalhar dessa forma. O segundo, que é o B, maior que o primeiro, tá? Aí, ó, abro a chave e imprimo na tela, ó, printf, o segundo é maior que o primeiro. Aí, ó, tá? Ponto e vírgula. Você observou que para as 3 condições, ó, C, C e C, eu estou fazendo 2 ifs, ó, if da igualdade, if primeiro maior que o segundo e if segundo maior que o primeiro, tá? Aí você vai falar, mas como vai funcionar? É simples, você vai pedir para a pessoa digitar, ela vai digitar, vamos supor que ela digite aqui 5 e 8, 5 é igual a 8? Não, então ele não vai imprimir isso aqui, ele vai vir para baixo. 5 é maior que 8? Não, então ele não vai executar esse comando porque não é verdadeira essa informação, tá? Agora já aqui, 8 é maior que 5? É verdadeiro, então ele vai imprimir isso aqui. Vamos fazer um teste? Vamos. Ó, eu vou salvar e vou executar. Aí ele me pede 2 valores. Vamos colocar valores aleatórios. 3 e 8. Aí ele vem falar, ó, o segundo é maior que o primeiro. Realmente, o 8 é maior que 3. Por quê? Ele verificou, ó, 3 é igual a 8. Não, então ele não executou esse carinha aqui, porque ele só executa esse bloco aqui, ó, se aqui for verdadeiro. Então ele veio para baixo. 3 é maior que 8? Não, é falso. Então ele não executou esse cara aqui não. Veio para baixo. 8 é maior que A, que no caso é 3? Sim, é verdadeiro. Então ele imprimiu isso aqui, tá? O C funciona dessa maneira, bem simples, ó. E a leitura é bem fácil, ó. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco aqui. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco aqui. E se a condição for verdadeira, executa esse bloco aqui. Tá ok? Bem simples mesmo, tá, pessoal? Qualquer valor que ele digitar vai funcionar. Se eu vou colocar valores iguais, 5 e 5. Aí, ó, são iguais, por quê? Ele identificou, ele falou, ó,
5 é igual a 5? É verdadeiro. Então ele imprime isso aqui. Para os demais é falso. Tá? Aí você vai falar assim, pá, e se eu tiver um igual aqui, ó, um símbolo de igualdade junto com o maior aqui? Significa que eu estou trabalhando com ou. Então eu estou falando A é maior ou igual a B. E nesse caso, então ele vai imprimir. Se eu digitar 5, 5, ele vai imprimir os 3 itens. Porque essa igualdade vai permitir que essa consequência seja verdadeira. Tá, ó. Aí, ó, são iguais, o primeiro é maior que o segundo. Por quê? Por causa desse sinal de igual aqui, tá? Só isso, pessoal. Vamos para o próximo exemplo, tá? Lembrando que eu vou tentar colocar, eu vou até deixar assim, ó, para vocês verem a codificação, tá? Dá uma pausa no vídeo para copiar, tá, ok? No primeiro eu vou deixar, depois eu mostro, tá? Então vamos para o terceiro e último exercício. Digitar a temperatura e comparar se a pessoa está com febre, que são 37 graus. Então é simples, vamos criar um novo projeto aqui. Console Application, linguagem C. Esse vai ser o exercício 3 da aula 3, correto? Finalizar. O novo projeto está aqui, ó, negrito, então quer dizer que é ele quem está sendo aplicado. Você observa que eu estou com esse cara aberto, mas se eu executar, ele vai dar o Hello World. Por que Hello World? Porque eu estou executando a aula 3, ó, exercício 3, aula 3. Porque esse cara está em negrito, tá? Vamos abrir ele aqui e fechar o anterior. Bom, como é que eu faço o negócio da temperatura? É bem simples. Eu sei que eu vou ter um valor de temperatura. Temperatura, você mede quebrado, né? Tipo, tá com 37 graus e meio, né? Tá com 36 graus e meio. Não é um valor inteiro. Então, float. Temperatura. Né? Declarei uma variável chamada temperatura do tipo float. Bom, vou pedir para a pessoa digitar, ó. Printf, digite a temperatura, né? Digite a temperatura. Contra barra N para pular de linha. E eu vou fazer a leitura disso, né? Porcentagem. Lembra? Porcentagem F de float, ó, tá? E a variável vai ser a temperatura, tá? Então eu já sei que ele vai ler uma informação do tipo float, que é número quebrado, e vai salvar aqui na minha variável. Agora tem que comparar, ó, se minha temperatura que eu criei aqui em cima, que está sendo armazenado o valor, for o que? Maior ou igual a 37, significa que ele está com febre, não é? Então eu venho aqui e imprimo, ó, printf está com febre, correto? Mas ele me deu outra ideia aqui, ó. E se a temperatura é maior que 38? Então eu posso fazer outro if aqui, ó. If. Se, né, no caso, se temperatura for maior que 38, né, no caso maior que 38, ele vai me falar que é maior que 38. Só que nesse caso, meu 38 não está dentro da conta, porque que valor que é maior que 38? 38.1. Então se tiver com 38.0, não é maior. Tá? Então eu tenho que colocar um igual aqui também, ó. Igual, eu vou falar então, ou seja, eu vou afirmar um printf aqui, imprimir na tela, que está acima de 38 graus, tá? Bem simples. E aí você vai então executar a ação. Vamos executar o programa. Aí ele tá lá, ó, digite a temperatura. Eu vou digitar 35. O cara tá com febre. Não, febre não, tá bem light, né? Ele não vai imprimir nada, porque ele verifica que, ó, 35 é maior ou igual a 37? Não, é falso, então ele não vai imprimir isso aqui. 35 é maior ou igual a 38? Não, então ele não vai exibir isso aqui. Agora, se eu executar com valor acima de 37, que é a primeira condição, né? Acima do valor da primeira condição, que é 37, como, tá com febre, vamos temperatura aí 37.3. Significa que ele está com febre, porque 37.3 é maior ou igual a 37? É maior, está passando 0.3, é maior. Mas 37.3 é maior ou igual a 38? Não, porque não chegou nem no 38, então é menor, então ele não imprime essa linha. Claro que se a entrada mudar, tipo, vamos supor 38.2, então tá com 38.2 de febre, né, de temperatura. Ele vai imprimir as duas frases, ó, está com febre, está acima de 38 graus, tá? Então ele imprime esse cara, porque 38.2 é maior que 37, e aqui
porque 38.2 é maior que 38. Então ele imprimiu esse cara e esse. E para separar aqui, ó, né, para não ficar juntinho, é só colocar um contrabarra N aqui no final, ó, do texto, que aí, opa, que ele já pula uma linha, tá? Feito isso, é tranquilo. Vou digitar 40 graus de febre, ó, está com febre acima de 38 graus, que é justamente as condições que ele me pediu, ó. Se a pessoa está com febre, 37, e se a temperatura é maior que 38. Feito o exercício, tá ok? Bem simples e fácil, pessoal, trabalhando com if, tá, ó. Perfeito? Bom, então a gente finaliza por aqui, até a próxima. Quendão na área.